servirá para a nossa meditação nessa manhã. Livro de Lucas, capítulo 1, os versos de 39 a 45. Lucas, capítulo 1, os versos 39 a 45. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, bendita o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra, que já lemos, que já ouvimos, e agora, ó Pai, que nós vamos falar sobre ela, ó Pai, vamos expô-la, falar das verdades do teu Evangelho, que o Senhor possa abrir, Senhor, a nossa mente, abrir os nossos ouvidos, preparar o nosso coração, Senhor, para não somente ouvirmos, mas entesourarmos a tua palavra no nosso coração. Que ela possa ser um tesouro precioso e que, ao guardarmos essa palavra, Pai, ela sirva para direcionar a nossa vida, direcionar as nossas ações, as nossas palavras, ó Pai, tudo aquilo que fazemos para a honra e glória do Teu nome. Que não reparemos, ó Pai, na fraqueza daquele que fala, mas no poder da Tua palavra, Senhor. Que não tenhamos a nossa atenção desviada por nada, Senhor, mas possamos estar agora nesse momento em reverência, em atitude, Senhor, de perfeita atenção àquilo que vai ser pregado e que o Teu nome possa ser exaltado nas nossas vidas, ó Pai, quando nós colocarmos em prática tudo aquilo que temos aprendido. Tem misericórdia de nós, Senhor. Fala ao nosso coração, nos consola, nos instrui, nos repreende, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. É em nome de Jesus que nós pedimos e Te agradecemos. Amém. Irmãos, nós temos falado aqui no livro de Lucas dos acontecimentos que antecederam o nascimento de Cristo. E aqui nós vamos ver mais uma etapa desse acontecimento e nós vamos ter algumas coisas interessantes para nós refletirmos e aplicarmos na nossa vida. Quando a gente passa o olho, de forma descuidada na palavra do Senhor, uma prima foi visitar outra, o neném pulou na barriga, mas nós vamos ver que coisas extraordinárias aconteceram aqui e coisas bastante sutis, mas que mostram a grandeza da palavra de Deus no coração dessas mulheres, servem de exemplos para nós, E uma das coisas que nós vamos observar nessa passagem é o grande valor da amizade e da comunhão entre os crentes em Cristo Jesus. A gente vai falar mais sobre isso. Nós vivemos na época do egoísmo, na época do olhar só para dentro de nós. Eu só quero saber do meu conforto, eu só quero saber, da minha individualidade, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Essa é a nossa realidade hoje, Depois a gente vai falar mais sobre isso, e as redes sociais estão aí para mostrar isso, Eu posso viver isolado de todos e achando que sou amigo de todos, mas não é isso que nós vamos ver aqui. E essa passagem também vai mostrar
de uma forma extraordinária como o coração dessas mulheres, eles foram confortados e as suas mentes estimuladas por meio dessa comunhão, por meio dessa simples visita que Maria fez a Isabel. E é interessante que a gente pode até conjecturar, né? Se Maria não tivesse ido visitar a sua prima, muito provavelmente esse encontro não haveria e Isabel não ficaria cheia do Espírito Santo. Nós sabemos que as coisas que acontecem, elas acontecem segundo o propósito pré-determinado de Deus. E assim foi, porque aquele que estava no ventre de Isabel era aquele de quem havia sido predito, que prepararia o caminho do Senhor, né? Mas se por alguma contingência esse encontro não houvesse, e nós vamos falar sobre isso à noite, Maria também não teria proferido o cântico de louvor que nós vamos ver hoje à noite, que é tão bem conhecido da igreja, que inspira tantos crentes ao longo de todas as eras. Uma coisa que nós precisamos entender, isso são palavras de um antigo teólogo da nossa igreja, que a alegria compartilhada, ela se multiplica. A tristeza, ela aumenta ao ser ocultada, ao ser guardada no nosso coração. A tristeza, ela só aumenta. A alegria, ela aumenta somente ao ser repartida. Esse deve ser um princípio para nós. A nossa alegria, ela não deve ser de forma egoísta guardada para nós. Pelo contrário, ela deve ser compartilhada com os nossos irmãos. E isso se refere a todas as áreas da nossa vida. Tem que se referir a todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus, ela não é para ficar oculta no nosso coração, ela é para ser compartilhada. A alegria da nossa salvação, os nossos bens, todas as bênçãos que o Senhor nos deu, elas são para serem compartilhadas. Tudo aquilo que nos traz alegria, tudo aquilo que nos traz satisfação nesse mundo, nós devemos compartilhar com os crentes. E ao contrário, a nossa tristeza, ela deve também ser compartilhada para que sejamos consolados. A palavra do Senhor nos ordena que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram, chorar com aqueles que choram. O sofrimento do meu irmão, ele é o meu sofrimento. A palavra de Deus, ela fala que eu não posso dizer para um dedo mínimo que eu não preciso dele. Pelo contrário, se esse pequeno órgão está sofrendo, todo o corpo sofre e é afetado por esse sofrimento. Então nós precisamos ter isso em mente. A nossa alegria, ela não é para ser gozada de forma egoísta, ela é para ser compartilhada. E a nossa tristeza, ela não deve ser ocultada, ela deve ser motivo das orações e do consolo dos nossos irmãos. Nós não podemos ter barreiras com os nossos irmãos para compartilhar tanto a nossa alegria quanto a nossa tristeza, pois somos um corpo em Cristo. E nós devemos sempre considerar essa comunhão com os crentes como um excelente meio de graça. Nós não podemos preferir a companhia dos ímpios à companhia dos crentes. Se nós estamos naquilo que nós podemos escolher, preferindo a companhia dos ímpios e desprezando a companhia dos crentes, alguma coisa está errada. Por que isso? Porque quando nós estamos com os nossos irmãos, nós temos a possibilidade, temos a oportunidade de trocar experiências, como se fôssemos companheiros de uma grande viagem, sendo que essa grande viagem ela é realizada num caminho estreito, onde existem muitas dificuldades. E esses momentos que nós passamos juntos, compartilhando da palavra do Senhor, falando das nossas alegrias, nos consolando mutuamente, é como se fosse uma parada refrescante, um momento de refrigério nessa dura caminhada que é a nossa vida nessa terra. Quando nós estamos na companhia dos ímpios, nós não temos isso. Pelo contrário,
nós estamos quebrando aquilo que o Salmo 1 fala, né? Isso quando depende da nossa escolha. Eu gosto de frisar isso bastante, e é uma coisa que eu falo para os meus filhos, né? Vão ter momentos, e vários momentos na vida em que eu não vou poder escolher, na escola, no trabalho, né? A palavra de Deus, ela fala isso, que eu não vou ser tirado do mundo, né? Eu não vou poder fugir da companhia dos ímpios em alguns momentos, mas quando eu posso escolher o meu momento de lazer, o meu momento de divertimento, o momento de abrir a intimidade do meu lar, eu vou buscar a companhia dos crentes, tá? E isso é uma ferramenta essencial na vida do crente, para que nós possamos, de uma forma muito grande, ajudar e ser ajudado, né? De maneira que isso vai ser ganho para todos nós. É interessante que no mercado financeiro você tem algumas imagens que para um ganhar, o outro tem que perder. Mas existem operações onde os dois ganham, é o chamado ganha-ganha, todo mundo ganha. E aqui, quando nós nos reunimos, quando nós mantemos comunhão uns com os outros, é essa relação, todos saímos ganhando. E nós precisamos aprender a valorizar esse tipo de coisa, porque é a experiência mais próxima que nós podemos ter daquilo que nós vamos viver na glória celeste. É o mais próximo que nós podemos experimentar nessa terra do que nós vamos viver eternamente com o Senhor. Não sei se vocês já repararam, quando nós fazemos um encontro, ou quando alguém vai nos visitar, né? Ou quando nós visitamos alguém, quando nós nos reunimos, até mesmo fora da igreja, e começamos a falar de qualquer coisa, futebol, política, moda, né? Qualquer coisa, viagem, para onde essas conversas convergem? Inevitavelmente, vamos falar da palavra do Senhor. Vamos ser estimulados a abandonar o pecado, a viver mais em santidade. E quando estamos no meio dos ímpios, para onde as conversas convergem? Pecado, imoralidade, palavras de baixo calão, coisas que são reprováveis, coisas que são impróprias para aqueles que são filhos de Deus, né? A palavra de Deus, ela fala lá em Provérbios 27, 17. Vamos abrir. Provérbios 27, 17. A palavra do Senhor, ela fala que como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Você ter uma ferramenta cega, uma faca, uma espada, serve para nada. E aqui nós estamos sendo comparados a dois instrumentos de corte, em que um está sendo esfregado no outro, eles estão tirando as imperfeições da lâmina, eles estão se desgastando, mas o que está acontecendo com isso? Eles estão se afiando, eles estão ficando prontos para o uso. Se você usar uma imagem de combate, eles estão ficando prontos para o combate. Não sei se os irmãos já repararam naqueles filmes em que você tem guerras, na época medieval, na Idade Média, essas coisas assim. Quais são as últimas coisas que eles fazem para se preparar para a batalha? Eles vão afiar as suas espadas, eles vão afiar os seus machados, eles vão preparar as suas armas para a guerra. E é isso que ele está falando aqui. Essa comunhão, esse estar juntos, esse auxílio mútuo, ele vai nos preparar para a guerra. E que guerra é essa? Nosso dia a dia. A luta pela santidade, a luta contra o pecado, a luta contra o mundo e contra Satanás e contra a nossa carne. Se nós não estivermos nos afiando, e o meio que vai permear isso é a palavra de Deus, né?
Aqui, essa imagem é de alguém que está interagindo com o seu amigo e está auxiliando-o a caminhar na palavra de Deus. Não é algo em que vai se reunir para falar somente de futebol, somente de viagem. Não, é algo que vai envolver a palavra de Deus. Estaremos sendo preparados por essa comunhão para caminharmos nesse mundo e lutarmos, né? E muitas vezes, por desprezarmos essa comunhão, por não darmos a devida atenção disso, né, muitos crentes acabam ocultando o seu sofrimento, acabam não compartilhando as suas dores e vivem uma vida de sofrimento. Irmãos, nós já sofremos nesse mundo, nós já passamos por dificuldades por causa da nossa fé, nós já somos perseguidos. Se nós não chegamos e compartilhamos com os nossos irmãos, não temos essa disposição de abrir o nosso coração e de pedir ajuda, e por outro lado, aqueles que estão ouvindo não têm a disposição de ajudar, não têm a disposição de orar, não têm a disposição de gastar o seu tempo, nós não vamos conseguir superar essas dificuldades, né? Tem muitas pessoas que temem o Senhor, meditam no seu nome, mas pecam nesse ponto, ao desprezar a comunhão dos santos. Não falam uns com os outros, não têm essa liberdade por achar, eu vou estar incomodando, eu não quero dar trabalho. Isso é orgulho. Nós precisamos abandonar esse orgulho, e nós vamos ver que a humildade mais à frente, ela é uma marca distintiva dos servos do Senhor. Então, para exercitarmos essa nossa humildade, esse é um grande instrumento. Nós devemos buscar, como a palavra do Senhor diz, em primeiro lugar, a face do Senhor. Devemos estar sempre buscando a face do nosso Deus, andar diante da face do Senhor todo o tempo. E em seguida, em segundo lugar, buscar a face dos seus amigos, daqueles que são filhos de Deus, para nos ajudarmos nessa caminhada. Se nós fôssemos mais cuidadosos quanto às nossas amizades, quanto àqueles que estão no nosso círculo de amizades, nós certamente saberíamos o que significa ficar cheios do Espírito Santo de Deus. O Senhor, Ele dá do seu Espírito, Ele nos enche do seu Espírito na comunhão dos irmãos. Aqui a gente vai ver também, nesse trecho, um grande conhecimento espiritual, claro, demonstrado pela resposta de Isabel, pela sua fala, por tudo o que ela falou. E é interessante, porque aquilo que a gente fala, o modo como nós falamos, mostra aquilo que vai no nosso coração. E a gente vai ver nessas palavras de Isabel, ao ela se referir a Maria, de uma forma que vai demonstrar que ela era alguém que havia sido profundamente ensinada por Deus. Isabel era alguém que conhecia profundamente a palavra de Deus. Ela se refere a Maria como a mãe do meu Senhor. Aqui, essa expressão, meu Senhor, ela nos parece tão comum, tão simples, que nós deixamos, muitas vezes, de perceber a profundidade do seu significado. Quando ela foi falada por Isabel, ela continha muito mais do que aquilo que a nossa mente pode captar, daquilo que nós podemos aprender. Para ela, significava uma declaração explícita de que a criança que iria nascer de Maria, aquela criança que estava no ventre de Maria, era o tão esperado Messias, o Senhor, a respeito de quem Davi havia profetizado
em espírito, o Cristo de Deus. Dessa maneira, olhado desse prisma, vai nos mostrar um lindo exemplo de fé. Já conseguiram imaginar alguém olhar para uma mulher grávida e chegar a essa conclusão? O tamanho da fé dessa mulher. Hoje nós, com a Escritura à nossa disposição, Cristo, nascido, morto, ressurreto, elevado aos céus, toda a igreja instituída pelos apóstolos, toda a verdade estabelecida. Muitas vezes nós temos dificuldade, duvidamos. Pregadores, livros escritos falando sobre o Evangelho, sobre a fé. Muitas vezes nós duvidamos. Essa mulher, ela tinha apenas o Velho Testamento. Chega uma grávida diante dela e ela fala que ali estava o meu Senhor, o Messias, aquele que viria resgatar o seu povo. E essa expressão que ela manifesta, ela pode ser colocada no mesmo nível de importância daquela que Pedro faz ao ser questionado por Jesus, quando ele diz: Tu és o Cristo. Nós gostamos muito de enaltecer essa passagem de Pedro, né? Quando o Espírito Santo lhe revela que diante dele estava o Cristo de Deus. Mas essa passagem aqui, ela também mostra uma fé, uma revelação, através do conhecimento da Escritura, de alguém que creu naquilo que tinha aprendido, naquilo que viu durante toda a sua vida, e naquele momento ela reconhece que ali estava o Senhor da sua vida. E não devemos usar, nós temos visto isso na nossa classe, né? O nome de Deus em vão. Nós temos que ter muito cuidado ao nos referirmos a Deus e às coisas da sua palavra. Muitas vezes as pessoas gostam de brincar, fazer piada, usar textos da Escritura para fazer brincadeiras chocosas, e essas coisas não podemos usar o nome do Senhor, os seus títulos, de maneira desonrosa. E nós devemos considerar que esse título ele deve ser usado apenas a Cristo, aquele que foi crucificado no Calvário por causa dos nossos pecados. E o nome de Deus, o nome de Cristo, os seus títulos, eles devem trazer à nossa memória uma santa referência e nos levar a considerar a maneira que os nossos lábios estão se utilizando do nome de Cristo. Tem dois textos na Escritura. O primeiro é 1 Coríntios, vamos abrir, 12:3. E nós vamos ver como isso é sério. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: Anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Isso é muito sério. Se nós estamos usando o nome de Cristo, estamos usando o nome de Deus, e não estamos sendo movidos pelo Espírito Santo a isso, nós estamos pecando contra o mandamento, estamos quebrando a lei de Deus. E o outro texto, Filipenses 2, versículo 11. Vamos ler o 10 também. Para que ao nome de Jesus
se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, da glória de Deus Pai. Toda vez que nós falamos o nome de Cristo, nós que somos eleitos, nós que somos salvos, que temos a consciência de quem é Deus, toda vez que nós confessarmos e falarmos o nome de Cristo, que Ele é Senhor, o objetivo tem que ser a glória de Deus Pai. Qualquer outro objetivo em que nós nos referirmos a Cristo, a sua palavra, aos seus títulos, a sua pessoa, que não for a glória de Deus, nós estamos pecando. E estaremos no grupo do versículo 10, daqueles que serão obrigados no último dia a reconhecer isso. Nós já temos a graça de reconhecer isso hoje e estaremos livres do julgamento final. Mas aqueles que não reconhecem, não, como Isabel fez, vendo que ali estava o seu Senhor, digno de toda honra, de todo louvor, nós estaremos no primeiro grupo, infelizmente, né? Nos enganando e enganando aos outros. Mas se pela graça de Deus nós guardarmos o Espírito Santo no nosso coração e já hoje confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor, né, nós estaremos eternamente com o Senhor. E por fim, nós vamos ver aqui nesse texto como que Isabel ela dá uma consideração grande, elevada à graça da fé. A fé, ela nos é concedida. A fé, ela é uma obra do Espírito Santo, como toda obra de Deus em nossa vida, né? E aqui, Isabel vai reconhecer isso, que ela chama Maria de bem-aventurada. Ela diz, bem-aventurada a que creu, feliz. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas buscam a sua própria felicidade, mas aqui Isabel reconhece que a verdadeira felicidade, ela é decorrente da fé. Aqueles que não têm fé em Deus, e não é essa fé que o mundo propaga, não é uma fé sem entendimento, é a fé que o apóstolo Paulo fala, que vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. A fé verdadeira em Cristo, que leva a uma vida de santidade. Muitas pessoas dizem que têm fé, mas não entendem a fé que têm, não entendem o objetivo dessa fé. A fé verdadeira, ela vai nos levar a uma vida de obediência à palavra de Deus, e a consequência disso, santidade de vida. Uma fé que não leva ao conhecimento da palavra de Deus e, por consequência, santidade de vida, abandono de pecado, é uma fé falsa, vazia, simulada. É uma fé em coisas, não uma fé em Deus. E assim, sem dúvida nenhuma, Isabel ela estava familiarizada com a Escritura, com o Antigo Testamento. É uma coisa interessante, porque os judeus eles eram alfabetizados na lei de Deus. Eles aprendiam a ler lendo a lei de Deus. E ela sabia muito bem, pela leitura e pelo estudo, as grandes obras que a fé realizara ao longo de toda a história do povo de Deus. Ela sabia que a história dos santos de Deus, do povo de Deus em todas as épocas, foi o registro de homens e mulheres que obtiveram o bom testemunho pela fé. Quando nós olhamos a Escritura, ela vai nos mostrar todos esses homens e mulheres que desde Abel vai mostrar a narrativa de pecadores redimidos e que creram nas promessas e por isso foram abençoados. Pela fé, eles se apossam dessas promessas. Eles vivem em função da palavra de Deus. Eles vivem e andam mediante a fé.
eles suportaram duras provações, eles contemplaram um Salvador prometido, ainda não visto, e bênçãos que viriam num futuro muito distante. E muitos deles morreram sem ver essa promessa concretizada. Muitos de nós vamos morrer sem ver a promessa do reino futuro concretizada. Nós não sabemos quando Cristo volta. E essa é uma das últimas promessas que nós temos a ser cumpridas, a volta de Cristo, a consumação de todas as coisas. Os que de nós morrermos antes de Cristo voltar, vamos continuar esperando até quando nós fecharmos os nossos olhos e morrermos. Nós devemos esperar e aguardar esse dia e viver a partir dessa esperança. Pela fé, esses homens que ela tinha conhecimento da história de Israel, eles lutaram contra o mundo, contra a carne e contra Satanás. Eles foram vencedores e chegaram ao lar eterno em segurança. Da mesma forma que nós temos que lutar contra o diabo, contra a carne e contra o mundo, e nos mantendo firmes pela fé, vamos estar chegando em segurança a Canaã celestial. E Maria, ela demonstrava pela sua atitude, como nós já vimos na pregação passada, que ela fazia parte desse grupo de pessoas, com a sua atitude diante do anjo, com a sua pronta resposta, em não duvidando, em estar disposta a passar por toda a humilhação e sacrifício que seria uma gravidez não oficial. Naquela época ela poderia ser apedrejada e morta. Em momento nenhum ela pensa nela. Ela se coloca diante do anjo e fala: eis aqui a serva do Senhor, faça-se conforme a vontade do Senhor. Será que nós temos demonstrado essa fé diante das dificuldades, diante das escolhas que temos que fazer, que sabemos quando vamos optar pela fé vamos passar por dificuldades? Será que as pessoas que estão à nossa volta conseguem reconhecer em nós a fé em Deus, como Isabel conseguiu reconhecer em Maria, pelas suas atitudes, por tudo aquilo que ela vinha passando? De tal forma ela expressava essa fé que Isabel, ela fala: bem-aventurada a que creu, feliz a que creu. Será que nós conhecemos pelo menos um pouquinho dessa fé preciosa? A palavra de Deus, ela fala que, e a nossa confissão fala isso também, que por menor que seja a fé no nosso coração, menorzinha, o Senhor, Ele não despreza. E essa fé, ela é suficiente para nos garantir a entrada no reino celestial. Nós não podemos nos conformar com uma fé pequena, que nos é dada no momento da nossa conversão. E saber se nós conhecemos ou não, já experimentamos dessa fé, é algo que deve nos preocupar, é algo que deve nos inquietar dia a dia. Porque se nós não conhecemos esse pouquinho de fé que existe no coração daqueles que são chamados, nós muito provavelmente não estamos fazendo parte do corpo de Cristo. Porque a fé, ela é um distintivo, ela é uma marca, uma das marcas do crente. Assim como o arrependimento, assim como a vida de santidade, a fé, ela é indispensável. Sem fé é impossível agradar a Deus. Será que nós conhecemos alguma coisa da fé exercida pelos eleitos de Deus, dessa fé que é uma realização divina, ou só estamos envolvidos com a fé dos homens? Tito fala isso. Capítulo 1.
E nós vamos ver aqui na saudação de Paulo, no versículo 1, Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Para quê? Para promover a fé. Qual fé? Essa que é falada aí pelo mundo? Não. A fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Essas coisas vão andar juntos. A fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Não é um meio conhecimento da verdade. Que nós não demos descanso à nossa alma, enquanto nós não conhecermos verdadeiramente essa fé por experiência própria, não de observar na vida dos outros. Nós temos vários exemplos no nosso tempo e de grandes crentes do passado que demonstraram essa fé, mas que nós possamos olhar para dentro de nós e, ao experimentarmos dessa pequenina porção de fé que o Senhor nos dá no começo da nossa caminhada, nós devemos orar, lutar e pedir ao Senhor que ela cresça abundantemente. E aí entra uma outra questão: como é que essa fé ela vai crescer? Como é que essa fé ela vai se tornar maior para nos fortalecer, nos dar confiança de caminhar, nos dar confiança nas promessas do Senhor? Através dos exercícios devocionais que estão à nossa disposição. A leitura, coisas que já falamos, a leitura da Palavra de Deus, o dia do Senhor, guardar o dia do Senhor, o culto, a pregação, a comunhão dos irmãos, como falamos no início da pregação. Essas coisas em nós existindo e em nós aumentando. E cada dia mais nós procurarmos isso, nós vamos experimentar uma fé inabalável, como por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego experimentaram. Os irmãos acham que eles passaram pela fornalha de fogo e enfrentaram o rei na sua fúria, porque eles eram muito machos? Fé. Eles tinham certeza que se o rei quisesse matá-los e Deus quisesse deixar, eles iam morrer, mas eles não iam pecar contra o Senhor. Será que nós temos tamanha fé a esse ponto de não negar o Senhor em nada e sofrermos consequências desastrosas para a nossa vida nesse mundo e termos a fé que o Senhor vai nos sustentar? E se Ele não fizer, termos a fé de que se morrermos nesse mundo, ao fecharmos os nossos olhos aqui, vamos abrir os nossos olhos, como que os que nós lemos ali em Apocalipse, daqueles que é dito para que eles aguardem, descansem. O número dos que vão morrer ainda está se completando, e aí Cristo vai voltar para consumar todas as coisas. Irmãos, não podemos nos contentar com uma fé fraca, não podemos nos contentar com uma fé que tropeça todo o tempo. Nós devemos lutar com os meios que nós temos para caminharmos e aumentarmos a nossa fé. A verdadeira riqueza que nós podemos ter nesse mundo é a fé em Cristo Jesus, é a comunhão dos irmãos, é a pregação, é o culto. 1000 vezes melhor do que ser rico em ouro, prata, é termos riqueza de fé. No reino para onde nós vamos, para onde nós estamos caminhando, o reino celestial, o ouro não vai ter o menor valor. As nossas riquezas que acumularmos nesse mundo não vão ter o menor valor, servem para nada. Tanto que na descrição das moradas celestiais, na descrição da cidade celestial, o piso das ruas é feito de ouro. Alguém compra e vende asfalto para ganhar dinheiro? Se você falar que você tem 20 quilos de asfalto em casa, você vai se considerar uma pessoa rica? Não, não vale nada. As ruas da cidade celestial são de ouro, porque na glória
vai valer nada, porque a presença do Senhor excede qualquer valor que nós possamos ter, né? Pelo contrário, a fé, nesse dia, quando nós ingressarmos no reino celestial, ela sim, ela vai ser reconhecida e ela vai ter um grande valor diante de Deus Pai e dos seus santos anjos. Quando for estabelecido no último dia aquele grande trono branco, e quando os livros forem abertos e todos forem julgados diante do Senhor, quando os mortos deixarem os seus túmulos, para cada um receber a sentença final e definitiva, a morte eterna ou a vida eterna. Nesse dia, o valor real da fé, ele vai ser conhecido. E os homens todos eles vão saber, como nós lemos, né? Só que para uns vai ser tarde demais, para outros vai ser a glória eterna. Que verdadeiras são as palavras que Isabel falou. Bem-aventurados, felizes aqueles que creram. Irmãos, a incredulidade ela se manifesta de várias formas na nossa vida. A falta de fé ela vai se manifestar de várias formas. Tá? E nós precisamos estar atentos a essas manifestações de falta de fé na nossa vida. Muitas vezes nós passamos por problemas, passamos por dificuldades e nos afligimos em excesso, né? Não descansamos na promessa de que o Senhor ele está nos conduzindo. Muitas vezes os problemas eles parecem que são, como diz o salmista, eles cobrem a minha cabeça. Os meus inimigos são mais fortes, são mais vigorosos. E muitas vezes nós caímos em pecado por falta de fé, por não olharmos para a palavra do Senhor. Mas que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Essa pequena semente, como a Escritura compara a um grão de mostarda, que é uma das menores sementes, e ela vira um grande arbusto, a ponto das aves virem aninhar-se debaixo dos seus ramos. Que essa pequena semente que um dia foi plantada, que nós cuidemos dela, a reguemos com a palavra de Deus, com a comunhão dos santos, com a observância do dia do Senhor e todos os outros mandamentos, para que essa pequena semente cresça, floresça e produza frutos na nossa vida. Que nós não nos contentemos com uma semente que foi jogada no nosso coração, que não cresce, que não germina, que não produz frutos, para dessa forma mostrarmos que não somos filhos de Deus. Pelo contrário, caminharmos lutando com toda dificuldade, com todos os problemas que vão aparecer na nossa vida, mas sabendo que temos um Deus que está velando por nós, está zelando por cada um de nós, e essa fé que foi implantada em nosso coração, ela vai ser a base, ela vai ser o suporte para tudo aquilo que nós vamos passar na nossa vida. Se nós não temos essa fé que é fundamentada na palavra de Deus, estamos fadados ao fracasso. Mas que o Senhor possa nos dar a fé verdadeira, que vem da palavra de Deus, que vem da pregação, suportada pelo auxílio mútuo dos nossos irmãos, para que nós possamos passar por todas as dificuldades que certamente vão vir na nossa vida, em piedade e santidade diante do Senhor. Porque se nós passamos pelas dificuldades e pecamos, não valeu de nada ter passado por essa dificuldade. Vamos ter que passar por outras ainda maiores, para que possamos aprender a confiar no Senhor e a demonstrar aquela fé que nos foi outorgada. Que o Senhor ele possa nos abençoar, que Ele possa nos sustentar e nos dar verdadeiramente da sua fé. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque vemos no exemplo de Isabel